irmãos, leitura da palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Leremos do versículo 1 ao versículo 13. Irmãos, assim nos diz a santa palavra do nosso Deus, palavra inspirada, infalível e inerrante. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor nos edifique nesta noite pela sua santa e bendita palavra que acabamos de ler. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o teu nome e bendizer ao Senhor por estarmos aqui reunidos nesta noite. Ó Deus Santo, a tua palavra foi lida e a mesma será explicada e aplicada ao nosso coração. E tu sabes que somos limitados, que somos pequenos, somos finitos e carecemos, ó Deus, da iluminação do Espírito, do mover do Espírito, para aplicá-la ao nosso coração, para nos trazer à luz, de maneira que possamos enxergar o que tu queres. Mas também, Deus, tu sabes que somos instáveis. Muitas vezes nos aquecemos aqui no culto, mas nos esfriamos em casa e no decorrer da semana. Por isso pedimos ao Senhor que o teu Espírito, ó Deus, aqueça o nosso coração hoje e sempre, nos habilitando e nos capacitando
a vivermos a tua palavra de forma plena e intensa. Que a tua palavra seja cravada no nosso coração, de maneira que sejamos, ó Deus, burilados e transformados pelo poder dela. Nós clamamos isso ao Senhor, porque só o Senhor pode realizar isso, ninguém mais. Transforma-nos, Senhor, e fala ao nosso coração. É a nossa oração, é o nosso clamor ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, qual é a lente que você usa para enxergar o mundo? Qual lente você usa para ver esta realidade, para se relacionar com as pessoas, para conviver com o ser humano? Qual é a lente utilizada por você? Ou poderíamos perguntar, como você tem se relacionado com o seu semelhante, com o teu próximo, com o teu irmão, com o teu vizinho, com o teu colega de trabalho? O que tem pautado a tua postura e a tua conduta no convívio que você tem com as pessoas? Meus irmãos, Tiago vem exortando esta igreja. São várias igrejas da diáspora que estavam espalhadas, judeus cristãos espalhados pelo mundo romano naqueles dias, agora são admoestados por Tiago não apenas a serem ouvintes da palavra, mas a serem praticantes. Porque a verdadeira religião, ela é evidenciada por pessoas que ouvem a verdade de Deus, pessoas que foram geradas pela palavra da verdade. Essas pessoas ouvem a instrução da palavra do Senhor e não apenas ouvem, mas elas praticam a palavra de Deus. E Tiago diz que essa é uma das marcas do verdadeiro crente, do homem de fé, da verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que vive pautada na verdade de Deus, que pratica as Escrituras, que vive a palavra do Senhor. E esse viver é demonstrado na maneira como a igreja se porta em relação à sua língua, como ela governa, como ela controla a sua forma de falar, a sua maneira de se expressar. Então, uma pessoa que não é capaz de controlar, de refrear a língua, alguma coisa está errada com a religião dela. Ela fala que é crente, mas tem uma língua descontrolada e desgovernada, então alguma coisa está errada com a sua fé. Mas alguma coisa está errada com a fé quando as pessoas não tratam os mais necessitados de forma justa, de forma correta, de maneira digna. Por isso que Tiago fala, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. A verdadeira igreja é aquela que protege o necessitado. É aquela que batalha pelo órfão, pelas viúvas. Esta é a verdadeira religião, segundo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que não apenas controla a sua língua, que não apenas se guarda incontaminada deste mundo caído, mas é também aquela que investe e que cuida do mais necessitado. Possivelmente, uma vez que Tiago ele trouxe um resumo da verdadeira vida cristã, ele então resolve descrever essa vida e essa postura cristã em relação ao mais necessitado a partir do capítulo 2. Ele amplia o seu pensamento e, por isso, então, ele passa a tratar especificamente um problema desta igreja. A igreja estava
tendo uma postura estranha em relação aos mais pobres. E ele então passa a mostrar a incoerência desta postura que fazia acepção de pessoas no meio da igreja de Cristo. E Tiago então passa a mostrar aqui a incoerência de tratar os outros distintamente, fazendo distinção, escolhendo algumas pessoas em detrimento de outras, e ele então passa a advertir a igreja com relação ao perigo de uma postura assim. E por essa razão eu gostaria de chamar a atenção da igreja nesta noite para a incoerência da acepção de pessoas no meio cristão. Esse é o tema da mensagem desta noite, a incoerência da acepção de pessoas no meio cristão. Por que a acepção de pessoas é incoerente no nosso meio? Em primeiro lugar, porque é contrária à nossa fé em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Por que a acepção é incoerente? Porque ela é contrária à nossa fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando aqui da fé que nós colocamos, que nós depositamos inicialmente em Cristo, a fé objetiva. Eu estou falando da fé no sentido da vida cristã, a fé que expressa o que nós cremos, o que nós conhecemos acerca de Cristo, a fé como sendo o evangelho do Senhor. A acepção de pessoas é incoerente com o evangelho do Senhor. Veja que Tiago, ele diz assim no versículo 1, meus irmãos, olha que coisa, ele se dirige de forma carinhosa aos crentes daquelas igrejas, como seus irmãos em Cristo, dizendo, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória em acepção de pessoas. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que essa postura e esta atitude de fazer distinção entre as pessoas é incoerente com a fé cristã, com os ensinos de Cristo, com o evangelho do Senhor Jesus. Então, é exatamente isso que ele está mostrando. E algo nos chama a atenção aqui, irmãos, que ele chama o Senhor Jesus de Senhor da glória. Senhor da glória. Perceba que Deus era conhecido no Antigo Testamento como o Senhor da glória, porque ele é quem descia no deserto sobre o tabernáculo, demonstrando toda a sua majestade, toda a sua glória ao seu povo no deserto. A glória do Senhor se manifestava, a glória do Senhor se revelava. E agora, o Senhor Jesus aqui, nesta passagem, a semelhança do apóstolo Paulo, que também chama a Jesus Cristo de Senhor da glória, ele está agora trazendo esse ensino e mostrando que o evangelho do Senhor da glória não admite qualquer postura que que faça distinção do mais necessitado e do mais pobre. Se você tem uma visão correta acerca de Cristo, esta é a ideia, você não tratará as pessoas com distinção. Se a glória de Cristo é o bem maior para os nossos olhos, se nós enxergamos o mundo a partir desta lente, então toda a glória mundana, todo o brilho da riqueza humana será ofuscado pela glória de Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos qual é a verdadeira riqueza, qual é o bem maior da vida, é Cristo, Ele é a nossa riqueza, Ele é a nossa glória, todo o resto será pequeno, será minúsculo, insignificante diante da gloriosa majestade de Cristo. Por isso, a pergunta no início da mensagem, qual é a lente que você usa para se relacionar com as pessoas? Se a sua lente é Cristo, o Cristo glorificado, o Cristo glorioso, então todo o resto é ofuscado diante de Deus.
até mesmo, meus irmãos, o brilho do dinheiro, da casa, do carro, da roupa, tudo será pó, nada diante de Cristo. Veja o que um estudioso disse, um estudioso chamado William Barclay. Ele disse: perante essa glória, todas as distinções terrestres são nada menos que o pó. E toda a justiça terrestre é como trapo de imundícia. Na presença de Deus, todos os homens são um. João Calvino corretamente diz algo também muito interessante. Ele diz assim: tão grande é o esplendor de Cristo, que facilmente extingue todas as glórias do mundo, se deveras ele irradiasse em nossos olhos. Daí se segue que Cristo é pouco estimado por nós quando nos domina a admiração da glória do mundo. Interessante, né? Cristo é pouco estimado por nós quando os nossos olhos estão admirados, quando eles admiram, quando eles estão voltados para a glória desta vida, para o dinheiro, para a condição social das pessoas. Quando isso é mais importante nas relações, então Cristo não é estimado, porque nós estamos olhando a vida por uma ótica errada, não pela ótica de Cristo, não olhando para aquele que se esvaziou da sua glória e se tornou um de nós, se tornou pobre como nós, para que nele fôssemos ricos. Se agimos diferente disso, então nós não estamos estimando a Cristo e não estamos tendo a noção correta da glória do Senhor, né? Então veja que ele fala aí ainda a partir do versículo 2, ele traz uma ilustração muito interessante para nós. Possivelmente não se trata apenas de uma ilustração, mas de uma postura que muitas pessoas estavam tomando nas sinagogas, né? Vale lembrar também que ele está usando aqui a palavra sinagoga porque ele estava escrevendo para judeus cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam lidando com algumas aflições, que estavam lidando com algumas batalhas, mas também que estavam tendo práticas mundanas na comunidade, no meio cristão. E a acepção de pessoas era uma delas. Vale uma nota aqui que acepção de pessoas significa aceitar o rosto de alguém. É a ideia de você olhar para uma pessoa e aceitá-la pura e simplesmente por aquilo que ela representa externamente. Você lembra quando Samuel esteve na casa de Jessé e quando os filhos de Jessé saíram à presença de Samuel, e Samuel ficou encantado pelos filhos de Samuel, de Jessé. Imaginava que seria o primeiro filho, robusto, forte, mas Deus se adiantou e disse: Samuel, toma cuidado, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, né? Então, a acepção de pessoas é exatamente esta postura de aceitar os outros pela sua condição externa, pelo seu exterior e não pelo seu interior. Veja que ele se vale então desta ilustração a partir do versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés.
não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos. A ideia que ele está se valendo aqui é, numa reunião na sinagoga, 2 homens entram. Um com vários anéis nos seus dedos, anéis de ouro. Isso era muito comum naqueles dias, por incrível que pareça. Anéis eram sinais de luxo, de poder, de riqueza, né? E conta que havia uma extravagância no uso de anéis. Havia pessoas que usavam anéis em quase todos os seus dedos, deixando apenas o indicador, né? Mas quase todos os dedos eram anéis de ouro. A Sêneca dizia que eles alugavam anéis para aparentarem uma vida luxuosa, de glamour, de dinheiro, de poder. E Clemente de Alexandria chegou a dizer e a instruir a sua igreja para que não usasse mais do que um anel e no dedo midinho. E que esse anel trouxesse um símbolo cristão, um peixe, uma âncora, alguma coisa que identificasse aquela pessoa como cristão. Mas anéis de ouro naqueles dias era uma coisa muito, muito fácil e muito comum para aqueles que eram ricos, para aqueles que eram pessoas opulentas. Mas também, não só os anéis evidenciavam luxo, as vestes também. Nós poderíamos dizer que hoje as pessoas luxam de outra forma, não é verdade? As pessoas luxam com uma marca de roupa, as pessoas luxam com algum tipo de vestimenta, de carro, de casa. O luxo hoje é demonstrado dessa forma, né? Tem gente que, em cidades, talvez em cidades menores, tem pessoas que preferem ter um carro de luxo do que ter uma casa própria. Porque isso revela riqueza, isso revela poder, isso revela recursos. Tem gente que gosta de uma casa luxuosa, não porque deseja um lugar aconchegante, mas porque deseja externar ao mundo o seu glamour, suas posses, seu dinheiro, seus recursos. Tem muitas pessoas que estão apegadas não só ao ter, mas ao também demonstrar, ao revelar o que tem. E não apenas isso. Não só o rico deseja expor o que tem, muitas pessoas se apegam às coisas dos outros e gostam de falar do que os outros têm. Às vezes, numa cidade pequena, você vê pessoas se reunindo para falar quem tem mais dinheiro na cidade, quem colhe mais, quem planta mais, quem tem mais comércio, quem tem mais dinheiro em conta. As pessoas se apegam a esse tipo de mediocridade. Mas vejam que Tiago não está condenando uma coisa fora da igreja. Ele está condenando algo no meio cristão, no meio da própria igreja. E ele, então, está se valendo desse exemplo de 2 pessoas que entram, um é rico e outro é pobre. E o rico, então, recebe todas as honrarias, os melhores lugares, enquanto que o pobre, ele diz, olha, você fica ali em pé, lá atrás, ou você senta aqui no estrado dos meus pés. E Tiago, então, fala, olha, se você agiu assim, se você olhou, né, de forma distinta, diferente, porque essa é a ideia aí no versículo 3, e tratar-lhes com deferência. A ideia é, você olhou de forma distinta. Entraram 2 pessoas, mas a maneira como você olhou, os teus olhos se voltaram e você considerou mais atentamente para a pessoa rica. Você viu externamente mais o rico e o tratou de forma diferente. Aí ele fala, se você fez assim, você não fez distinção? Você não distinguiu entre um e o outro?
e você não se tornou um juiz tomado de toda parcialidade, com um coração completamente perverso? Você confia num juiz que tem um coração perverso? Você é capaz de descansar num juiz que é parcial nas suas decisões? Ninguém descansa ou confia em alguém que julga parcialmente. A justiça deve ser imparcial. Afinal de contas, como a justiça ela é retratada simbolicamente? É uma mulher com uma venda nos olhos, segurando uma balança. A venda nos seus olhos serve exatamente para que ela não faça distinção entre uma pessoa e outra, para que ela seja imparcial. Nós precisamos agir assim, com imparcialidades, ao julgarmos as pessoas. Quando distinguimos entre uma pessoa por conta de questões externas, porque uma se veste melhor do que a outra, porque uma tem mais do que a outra, porque uma é mais rica do que a outra, é mais inteligente do que a outra, é mais bela do que a outra, então nós estamos fazendo um juízo tomados de perverso coração, um coração imparcial, com um coração cheio de coisas ruins, né? Então esse é o primeiro argumento que Tiago se vale aqui para mostrar a incompatibilidade da acepção de pessoas com a vida cristã. Por que é incoerente? Porque isso revela um coração, um juízo imparcial diante das pessoas, né? Portanto, por que não devemos fazer acepção de pessoas, meus irmãos? Porque isso é contrário, porque a acepção é contrária à nossa fé em Cristo. Em segundo lugar, por que é incoerente a acepção de pessoas no meio cristão? Porque ela não expressa a maneira como Deus nos escolhe. Ela não expressa a maneira como Deus nos escolhe. Olha aí como Tiago ele se dirige à igreja. Ouvi, meus amados irmãos. É interessante que o segundo texto da nossa liturgia, o texto de Amós, lido aqui pelo presbítero César, ele inicia também desse jeito. Ouvi. A ideia é que aquilo que Tiago está falando é algo sério. Ele se levanta como um profeta de Deus. Os profetas faziam isso no Antigo Testamento. E era comum, numa assembleia entre judeus, esse tipo de palavra, porque revelava a solenidade do que se iria falar. O que tinha para ser dito era algo solene. Por isso, Tiago está falando solenemente para essa igreja. Ouvi. Mas ele fala de uma forma carinhosa, porque ele se dirige como meus amados irmãos. Solenidade e, ao mesmo tempo, afeição, carinho e zelo por aqueles que estavam recebendo a mensagem. E ele diz: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui é que Deus vê de forma diferente. Deus não escolhe, meus irmãos, com base no que nós temos. Deus não nos escolheu com base no que éramos, no nosso nascimento, na condição social, na condição intelectual. Deus não nos escolheu com base naquilo que possuíamos, mas com base no seu amor. Deus não vê o exterior, mas ele vê o coração. É óbvio que quando ele nos escolheu, ele viu só sujeira em nós. Ele nos escolheu por graça e misericórdia, não porque tínhamos alguma coisa para lhe dar. Por isso, o texto diz que Deus não escolheu os ricos. E veja que, é claro que Tiago não está aqui dizendo que Deus só escolheu os pobres, tá certo? O ponto de Tiago aqui é fazer um contraste
na maneira como a igreja escolhe suas preferências e como Deus escolhe, como Deus age, como Deus trabalha. Para Deus, todo mundo é pobre, todo mundo é necessitado, todo mundo é carente. Não importa se você tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, se você seja muito inteligente ou pouco inteligente, para Deus todos somos necessitados, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que Tiago está mostrando é exatamente o contraste. Muitas vezes as nossas escolhas, elas estão respaldadas no que as pessoas podem nos oferecer, no que as pessoas podem nos dar. Eu escolho, muitas vezes as pessoas escolhem suas amizades movidas por interesse próprio. É um juízo tomado de um coração perverso, feito por um coração perverso, por um coração maculado, por um coração imparcial ou parcial diante de Deus, né? Um coração com parcialidades. Aqui não. Deus age totalmente diferente. E ele fala que ele escolheu os pobres deste mundo para que eles sejam ricos em fé. Para que eles sejam ricos em fé. E não só para que eles sejam ricos em fé, mas para que eles sejam herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Para uma riqueza totalmente distinta da riqueza desta vida. O que Deus nos oferece, o que Deus nos torna, está muito além de tudo que esse mundo pode nos oferecer. Para que tanto dinheiro, quando, na verdade, todo o recurso que uma pessoa tem não pode salvar a sua vida? Esse é o ensino da Bíblia. Para que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Qual é o lucro de ter tudo e não ter nada? Qual é o lucro de ter todo o dinheiro possível na conta e de ter toda a glória possível desse mundo, mas não ter e não usufruir da bênção maior, da herança que é incorruptível, da herança que não murcha, da herança que não perde o seu brilho? Para que adianta você ter tudo nessa vida, aquilo que pode ser corroído pela traça, que pode ser roubado pelo ladrão, e não ter o tesouro que não pode ser corroído por traça alguma e não pode ser roubado por homem algum? Porque aquilo que Cristo nos deu, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tomar. Então, é muito melhor. Então, o que o texto está mostrando é a distinção na maneira como as pessoas agem e como Deus faz. Deus age totalmente diferente. Deus não vê como vê o homem. E eu preciso compreender isso. Se eu não sou capaz de entender que Cristo é o glorioso Senhor da glória, se eu não compreender que Deus age e escolhe de forma diferente do homem, então eu terei uma atitude totalmente oposta e incoerente com o meu Deus, que me redimiu e que me salvou em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que o texto bíblico não está dizendo que Deus escolheu apenas os pobres, tá certo? Nós estamos falando aqui de teologia da libertação. O ponto está na forma, na maneira como Deus age. Não afirmando o texto que Deus só escolhe pobres. Porque Cristo, ele conviveu com pessoas distintas, com gente rica e com gente pobre. Ele conviveu com pessoas simples e com pessoas da alta sociedade. A relação do Senhor era ampla, né? Ao mesmo tempo que ele foi na casa de Zaqueu, que era rico, né? Ele também foi na casa de um pecador, não só era rico, mas também era um publicano. Então, Jesus Cristo, ele tinha relações amplas e o seu evangelho foi anunciado a todos indistintamente, a todas as classes, a todas as pessoas. Todos ouviram do evangelho. Então, no reino de Deus, nós temos espaço para pessoas ricas, nós temos espaço para pessoas pobres, nós temos espaço para pessoas de uma capacidade intelectual profunda e grande, mas temos espaço também para as pessoas simples, que não tiveram a oportunidade de estudar, e todas são tratadas igualmente diante de Deus, porque elas foram redimidas pelo mesmo sangue. Nós cantamos isso no hino 180. Todos fomos redimidos pelo mesmo sangue.
todos fomos comprados pelo mesmo preço. Ninguém teve um preço maior do que outro. O preço que foi pago pela nossa redenção foi o mesmo. Cristo ofereceu a mesma coisa que ele ofereceu por você para te salvar, ele ofereceu pela minha vida. E ele nos salvou. E é isso que deve respaldar, que deve pautar as nossas relações e o nosso convívio. Você é alguém que eu devo valorizar, que eu devo amar, não pelo que você tem, mas pelo que você se tornou em Cristo Jesus. Você é meu irmão, nós somos irmãos em Cristo, não importa se você é rico, se você é pobre. Nós todos fomos amados e redimidos no sangue de Cristo. E ele, então, fala algo aqui interessante. Ele aponta, ele se vale de 3 argumentos aqui para mostrar a incoerência dessa escolha. Né? Eles escolheram os mais ricos naqueles dias. Quem eram os ricos? Os ricos eram os opressores. Os ricos eram aqueles que arrastavam o povo de Deus para os tribunais. E os ricos eram aqueles que blasfemavam pelo bom nome do Senhor. Olha aí no versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Quer dizer, qual é o seu interesse? Você está pensando numa receita maior para a igreja? Você está esperando talvez um apoio maior, porque essas pessoas vão talvez trazer algum alívio para a igreja em termos de perseguição? Ou talvez as condições financeiras da igreja, elas vão melhorar? Tiago, então, está dizendo, são esses que vos oprimem, que se colocam na condição de senhores, de opressores. Ele também fala que esses tais são aqueles que arrastavam o povo para os tribunais. E também esses eram aqueles que blasfemavam o nome de Cristo, o bom nome que estava sobre eles. Né? Você se lembra que lá no Antigo Testamento e também no Novo, nós somos o povo que é chamado pelo nome de Deus. Não é assim? Nós somos chamados pelo nome do Senhor. Este povo que se chama pelo meu nome. Se este povo que se chama pelo meu nome. Este é o bom nome que está sobre o povo de Deus. E os próprios ricos eram aqueles que blasfemavam desse bom nome que estava posto sobre o povo de Deus. Por que a acepção de pessoas é incoerente com a vida cristã? Em terceiro lugar, porque quando fazemos acepção de pessoas, nós nos tornamos transgressores da lei régia. Veja o argumento de Tiago. O que é a lei régia? É a lei do reino, é a lei estabelecida pelo rei, do versículo 8 ao versículo 11. Versículo 8, ele diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia, a lei do reino, a lei do rei. Qual é a lei régia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A acepção de pessoas é uma transgressão do amor ao próximo. E a acepção de pessoas é uma transgressão do 6º mandamento. Não matarás. Quando praticamos a distinção e o favoritismo na igreja, nós estamos quebrando a lei régia, o amor ao próximo como a nós mesmos, mas também quebramos o 6º mandamento, porque cometemos homicídio. Nós matamos a pessoa, nós agredimos a pessoa. Então, vale aqui também para as próprias crianças. As crianças, qual é a base para vocês escolherem seus amiguinhos na igreja ou na escola? É porque eles podem oferecer mais a você? Quando eu faço distinção entre as pessoas, eu estou quebrando o mandamento do Senhor, os 10 mandamentos. E é interessante porque Tiago diz, você está quebrando os 10 mandamentos. Mas, Tiago, não foi apenas um mandamento.
Eu não quebrei apenas um mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Tiago está dizendo, sim, você quebrou esse mandamento. Mas você não só quebrou esse mandamento, você quebrou todos os outros 9. Todos os outros 9. Porque se você diz, olha, eu honro meu pai e a minha mãe, eu não cometo adultério, e possivelmente ele usa aqui o adultério porque talvez era um dos pecados que estava na lista, né, dos principais pecados naquele dia. E ele fala, olha, ainda que você guarde todos os outros mandamentos, mas se você quebrou um, você se tornou réu. Você quebrou todos os outros. Todos os outros diante de Deus, na conta de Deus, transgredir um mandamento é quebrar todo o resto. Olha aí no versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos, né, pela lei, ou seja, a lei te chama, te lança à luz, te repreende, te condena como transgressor. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Por que eu transgrido toda a lei quando eu quebro apenas um? Porque eu estou desobedecendo a Deus. Porque eu estou transgredindo a palavra do próprio legislador, que é o Senhor. O pecado seríssimo está no fato de você desobedecer quem legislou, quem estabeleceu a própria lei, né? E ele continua seu argumento dizendo, porquanto aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor de toda a lei. Em outras palavras, você pode ser um homem ou uma mulher de uma postura muito boa na sociedade, você pode ser alguém que compra e paga, você pode ser alguém que vem à igreja, que adora a Deus de todo o coração, você tem uma oração bonita, você tem uma postura correta no entendimento das Escrituras, você tem uma boa teologia, você defende a cristologia, você defende a triunidade de Deus, você é uma pessoa gabaritada teologicamente, você pode glorificar a Deus, você pode guardar corretamente o dia do Senhor, mas se você tropeça ao fazer acepção de pessoas, para Deus você quebrou todo o resto. Você se tornou um transgressor. E é por isso que é incoerente fazermos acepção, fazermos distinção das pessoas. Porque nós estamos desobedecendo a Deus. Primeiro, a acepção é incoerente, é incompatível com a fé cristã. Segundo, porque a acepção, ela demonstra uma forma diferente de se escolher as pessoas. Deus não escolheu as pessoas com base no que elas têm. Se você age assim, você está se distinguindo do seu próprio Senhor. Você está fazendo algo diferente do que Ele fez. Mas se você faz acepção de pessoas, você também está quebrando a lei de Deus. Você está transgredindo a própria lei do Senhor. Mas por que a acepção ela é incoerente? Porque ela nos expõe ao juízo de Deus. Não só porque você transgride a lei, mas porque você se coloca debaixo da condenação da lei do Senhor. Você deve se lembrar que Tiago está escrevendo para pessoas que se declaravam cristãos, mas que não comprovavam o seu cristianismo pelas suas obras, pela maneira como viviam e pela maneira como se portavam. Então, Tiago está dizendo que uma pessoa que se declara cristão, mas que não ama o seu próximo, que não trata a todos com dignidade e com honra, com respeito, essa pessoa está se colocando debaixo do juízo de Deus. E ele diz, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade aqui é a lei que nos libertou, que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. É o Evangelho de Cristo. Esta é a lei da liberdade.
Um dia todos haveremos de comparecer na presença do Supremo Juiz. Todos seremos julgados. Todos nós aguardamos esse julgamento. Todos nós seremos agraciados se estivermos em Cristo, com aquela palavra: vinde benditos do meu Pai, para que vocês usufruam da vida eterna. Mas aqueles que transgrediram a verdade de Deus, e que desprezaram a Deus, e que desprezaram o povo de Deus, essas receberão um castigo e a pena é eterna. Portanto, Tiago está dizendo, ainda diante desse juízo e desse tribunal que nos resta, vivam o que vocês falam, vivam a profissão de fé de vocês, ajam coerentemente com a fé de vocês, né? Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Veja a solenidade disso, de vivermos o que pregamos, de vivermos o que ensinamos. Portanto, se você tem uma visão errada de Cristo, você vai ter uma postura errada. Mas se você tem uma visão correta acerca de Cristo, requer que você viva em harmonia com esta concepção. Você não só deve ter as lentes corretas, mas você deve caminhar em conformidade com as lentes corretas. Você não apenas deve ter a forma correta de ver o mundo, você precisa viver em conformidade com esta forma correta de se ver o mundo. Portanto, a palavra de Deus nos ensina, trate as pessoas com dignidade. Por quê? Porque senão você se exporá ao juízo de Deus. E o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, o juízo será duro, porque o juízo de Deus, a misericórdia e justiça são duas coisas que não se bicam, tá certo? Elas não se relacionam. Se Deus foi misericordioso com você, é porque ele foi justo numa outra pessoa. Porque ele não pode aplicar justiça e misericórdia na mesma pessoa. Ou ele é justo, ou ele é misericordioso. Para que Deus fosse justo e misericordioso com você, ele teve que enviar o seu próprio filho, para que em Cristo ele fosse justo e misericordioso. Então, em Cristo você recebeu todo o peso da condenação divina. Mas em Cristo você recebeu de Deus toda a compaixão e misericórdia. A redenção. Portanto, aquele que agiu com graça e misericórdia, nos tirando da pior necessidade possível, da pior condição possível, e nos colocou numa relação filial com Deus, espera que hajamos da mesma forma. E sejamos misericordiosos, compassivos, justos, caridosos, amorosos com as pessoas. Na igreja, nós não podemos tratar ninguém com diferença e com favoritismo. Não podemos, irmãos, não podemos agir assim. Devemos tratar as crianças com justiça. Devemos trabalhar os mais idosos com justiça. Devemos tratar os adolescentes, os jovens com todo amor e carinho. Devemos trabalhar com todos de forma correta. Devemos tratar a todos com dignidade e com respeito. A gente precisa também pensar na maneira como nós recebemos as pessoas na igreja. Quando uma pessoa chega aqui na igreja, como você a trata? Como você age com ela? De que forma você se porta diante dessas pessoas? Você já visitou alguma igreja e se sentiu como se você estivesse invisível? Como se você não fosse percebido e reconhecido por ninguém? Você está ali, mas ninguém te vê. Você está lá, mas ninguém dá a mínima atenção para você. Infelizmente, isso acontece em muitos lugares. De pessoas que chegam no meio do povo de Deus e vão embora, como se elas não estivessem lá. Elas não foram percebidas. A igreja precisa tomar todo o cuidado. Não importa a condição da pessoa. Se ela é pobre ou se ela é rica. Se ela tem muito ou pouco. Nós precisamos dar toda a atenção devida. E devemos anunciar o evangelho a ricos, a pobres, a pessoas
de diferentes raças, nós precisamos tratar a todos sem discriminação, sem preconceitos. E veja aqui que eu não estou falando de aceitar os erros das pessoas. Não estou falando que nós devemos aceitar aquilo que as pessoas praticam. Eu estou dizendo, trate a todos com dignidade e com respeito. Pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, agindo com graça e com misericórdia. Para que você seja justo, você não precisa dizer que a pessoa está certa no que ela faz. E eu aceito o que você faz. Eu aceito você do jeito que você é e pronto, vamos aqui concordar, nós estamos adorando mesmo. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que todos serão tratados com dignidade, com respeito, ainda que eu não concorde com a maneira como você vive, ainda que eu não concorde com as suas ideias, e que entenda que, biblicamente, você precisa se arrepender, converter-se a Cristo e entregar-se a Ele de corpo e alma. Porque, irmãos, o que o apóstolo está dizendo aqui, o juízo de Deus é sem misericórdia para com aqueles que não agiram com misericórdia. Se eles não foram misericordiosos, Deus os tratará com justiça e justiça severa. Mas se fomos tratados, se agimos da maneira como fomos tratados pelo nosso Senhor, a palavra é: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. No juízo final, se formos misericordiosos, evidenciando a maneira como Cristo nos tratou, a misericórdia triunfará diante do juízo. E receberemos: vinde benditos do meu Pai. E vivam a vida que é própria dos filhos de Deus, redimidos e alcançados pela graça do Senhor. Como você se relaciona com as pessoas? Como você se relaciona com as pessoas? Por que que a acepção de pessoas é incoerente com a vida cristã? Primeiro, porque a acepção de pessoas é contrária ao Evangelho de Cristo, à nossa fé em Cristo. Segundo, porque ela não expressa a maneira como Deus nos escolhe. Terceiro, porque a acepção de pessoas é uma transgressão clara da lei régia do amor ao próximo e do 6º mandamento e de todos os 10 mandamentos. Em último lugar, porque cometermos a acepção de pessoas ou praticarmos, é melhor dizer, praticarmos a acepção de pessoas, é nos expormos ao juízo sem misericórdia de Deus. Deus talvez não nos condene à eternidade por agirmos pontualmente, mas certamente Ele nos tratará disciplinarmente por quebrarmos o seu mandamento e não amarmos as pessoas como deveríamos amar. Ame as pessoas e trate as pessoas com todo respeito e dignidade, independentemente do que elas têm e do que elas são. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite mais e mais, irmãos, para a glória dele. Meus irmãos, todos somos necessitados, todos somos pobres. E por isso todos precisamos de Cristo, para que possamos tratar os outros e vivermos da maneira como Deus quer, para a glória dele.